do tempo, sem a preparação adequada, física, técnica e psicológica. Como vocês do Flamengo são nojentos, não? Pelo presidente do Flamengo, covarde. Isso é gente covarde. Que muitas vezes passa do limite. O Felipe Luiz traíra? Nem um treinador incompetente. Nem aí, porque vocês flamenguistas ou pensam. Triste. Felipe Luiz no Flamengo. Feito por duas pessoas. Pelo presidente do Flamengo, o BAP, que se diz tão apaixonado pelo clube, mas que muitas vezes passa do limite. Fala muita besteira e faz muita besteira. E depois, pelo diretor esportivo, um português chamado Boto, porque ele deve ter comunicado ao Felipe, e era a responsabilidade dele encaminhar isso. Terminado o jogo do Maracanã, 8-0, não interessa para cá, era contra o Madureira, o Flamengo se classificando para mais uma final contra o Fluminense, deixaram o Felipe Luiz dar entrevista coletiva, depois que a torcida vaiou e xingou, dar entrevista coletiva, sangrando na entrevista coletiva, e a 1h da madrugada, numa sala fria do Maracanã, devem ter dito a ele, porque tem até, quem sabe, o que foi dito. Olha, você, muito obrigado pelo que você fez, mas você não é mais o técnico do Flamengo a partir de amanhã e as cláusulas contratuais serão então encaminhadas. Com um cara, ídolo como jogador, campeão da Libertadores e tantas outras coisas como jogador, e que no ano passado ganhou todos os títulos possíveis e imagináveis. Mas isso não se faz nem com um treinador incompetente, quanto mais um treinador da qualidade do Felipe, do caráter do Felipe e do futuro, que certamente... Não dá pra acreditar que alguém falou algo bizarro como esse. Como vocês do Flamengo são nojentos, não? Como as pessoas não têm o sentimento do cara que estava lá dirigindo a divisão de base, certo? Eu não tô nem aí porque vocês flamenguistas ou pensam, o que a Rede Globo pensa, o que a SB... Tô nem aí, irmão. Eu só entendo o seguinte, quando preciso defender uma pessoa, eu não preciso defender o Felipe Luiz quando ele está lá no poder. Que aí é ele, a gente comenta o futebol. A gente comenta o resultado. Ó, ele não foi bem, ele foi bem, ganhou título. Agora isso, agora não. Agora eu sou a favor do homem. Eu sou a favor do cara que chegou lá, deu o peito, o cara deu a vida dele, o cara se dispôs a ir para um time como o Flamengo, sendo das divisões de base, onde nunca tinha treinado ninguém. Aí vem uma notinha, aí a mídia, olha, ele estava tentando acertar com o Chelsea, mas não era o Chelsea. Vocês estão de brincadeira entrar nessa? Estão de sacanagem? O Abel fez a mesma coisa, com direito ou não, os caras depositaram 5 milhões de dólares aí na conta do Palmeiras e que devolveu, perdeu 25 milhões de reais. Ele assinou com o Al-Saad. E quando ele assinou, e quando a gente deu aqui, que o dinheiro estava na conta do Palmeiras, o Palmeiras fez o quê? Passou uma borrachinha, meu irmão, você vai ter que ficar mais um ano comigo aí, tá bom? Vai ter que ficar comigo mais um ano. E o que aconteceu? Ele ficou mais um ano. Eu prejudiquei o Palmeiras porque ele foi lá e assinou um pré-contrato? Não. Agora, vem dar essa boleta, não é verdade isso. Não é verdade. E todos os jogadores ficaram muito bravos em relação a isso, né? E aí me parece que vocês aí do Flamengo, vocês acham que vocês inventaram a bola? Vocês acham que vocês inventaram a torcida? Vocês acham que vocês inventaram o Maracanã? Vocês usam o Maracanã há 50 anos. O Maracanã nem é de vocês. O Maracanã não é seus. Qual que é o estádio que vocês têm? A Gávea? O Parque São Jorge é muito menor que a Gávea. Um cara como esse, que tem um currículo desse, Souza, e é mandado embora na madrugada, depois de você ganhar o jogo, isso é covardia. Isso é gente covarde. Isso pra mim é uma covardia com o ser humano, com o profissional, com a família. E aí, meu irmão, a gente vem de uma notinha, olha, ele está... Olha, não, o cara sabe tudo, né? Olha, ele estava conversando com o Chelsea. Mas qual o problema? Mas eles têm sempre um assim, pra dar uma notinha. Sempre tem um. Falei com uma fonte gigante dentro do Flamengo, a mesma que me garantiu o acerto com o Leonardo Jardim e que eu dei em primeira mão, depois todo mundo correu atrás, tá? Que eu fui o primeiro a confirmar que estava fechado o Leonardo Jardim com o Flamengo, e quem acompanha aqui sabe. E essa fonte me disse o seguinte, que a grande justificativa do BAP para a demissão do Felipe Luiz, porque quem decidiu mesmo foi o BAP, foram falhas grandes na gestão.
E aí eu perguntei, tá bom, mas gestão do quê? Gestão de tudo. Gestão de relacionamentos, gestão de entrevistas, gestão de treinos, gestão de escolhas, tá? Tudo isso, toda a gestão do Felipe Luiz, pro BAP, ele estava falhando muito. Entrevistas que ele dizia coisas fora da realidade, inclusive elogiando atuações péssimas do Flamengo. Escolhas, não só de esquema tático, mas também de contratações, né? Escolhendo jogadores só para um estilo de jogo dele já definido e que não estavam rendendo, né? Relacionamentos que, de acordo com o BAP nos bastidores, né? Relacionamento do Felipe Luiz, tanto com dirigentes quanto com alguns jogadores, já não era o melhor. Então, a grande justificativa do BAP, e isso é informação, tá? Não é suposição. Falei com uma fonte gigante que tem muita proximidade do BAP. A grande justificativa dele para a saída do Felipe Luiz foram falhas na gestão do treinador. Aí eu perguntei, o BAP achava o Felipe Luiz traíra? Ele ficou incomodado mesmo com essa situação de ter negociado com o Chelsea? Não. Pelo contrário, o BAP acha o Felipe Luiz um cara de caráter, não acha traíra, foi essa informação que eu tive, e nem ligaria se soubesse dessa situação aí de negociação com o Chelsea. Mas me negaram, disseram que o BAP não sabia nada disso, não tinha essa informação e que não tem nada a ver com a demissão do Felipe Luiz. Outra coisa, que já estava no áudio, mas que eu passei antes ao vivo na Jovem Pan, que o BAP disse que tem que ter coragem para tomar atitude. Se os jogadores principais tiveram que sair no meio da pré-temporada que eles estavam fazendo, quebraram todo o planejamento que foi feito, porque o time sub-20 não conseguiu fazer aquilo que eles pensavam que ia fazer, e teve que recorrer aos jogadores principais antes do tempo, sem a preparação adequada, física, técnica e psicológica. Então, qual foi o motivo? O Flamengo jogou 100%, com os jogadores em forma 100%, nessas derrotas para o Corinthians e para o Lanús e para o mau desempenho em alguns jogos? Qual foi a estratégia de análise que o Boto fez para chegar a essa conclusão dele, pessoal, específica, de olhar e falar assim, não vai ter mais evolução? Sim, essa é a discussão. Essa resposta eu perguntei para ele não quis responder. Essa é a discussão que vem agora, né? Mandei para ele a pergunta hoje de manhã, falei que se ele queria falar do assunto, ele falou que ele não quer falar do assunto. Eu acabei de mandar a resposta, ele respondeu que não. Então essa resposta casou, só que tem a ele. Eu acredito que ele não vai falar sobre isso. Sim. Não vai querer falar sobre isso, porque vai ficar no subjetivo, é absolutamente subjetivo. Eu acredito que não vai funcionar por isso. Ele não vai falar. Mas eu acho que o importante. Vai mais adiante. Mas eu acho que é importante aí. Casão, eu acho que é importante aí o seguinte: ontem o dia inteiro ficou essa coisa no ar. Exatamente. Como é que o presidente decide se ele contratou um profissional para tocar o departamento de futebol e esse cara não participa? E hoje o GE traz uma informação segundo a qual ele não teria concordado com a demissão. Segundo o GE. Vou até pegar aqui para ler o trecho exato aqui, para não ficar no ar. Mas tem um trecho importante. Enquanto o Mauro vai procurar, a gente pode colocar o áudio que saiu lá, vazado ontem do BAP, em que ele conversa com um interlocutor chamado Mário, que ninguém sabe quem é, não façam piadas, que Mário, e ele explica ali a questão da demissão. Vamos colocar no ar o áudio. Isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar. Né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Tá aí, então, esse é o áudio do BAP. Eu vou passar a bola para o Casão, mas é que o Mauro tem aí a informação que foi... Vou ler o trecho do GE, que eu acho que as coisas... Como o quebra-cabeça. Como é? A decisão de demitir Felipe Luiz foi do presidente BAP. Ok.
mas colocada em prática por Boto. Em uma conversa de menos de um minuto, isso é um absurdo, né? Isso é um negócio bizarro. No vestiário do Maracanã, depois de o técnico dar entrevista coletiva, o português comunicou o desligamento. Na rápida conversa, o português afirmou que se tratava de uma determinação da presidência com a qual não concordava. Olha lá, hein? Ou seja, isso que traz o que o GE. Então, evidentemente, acreditando na apuração dos companheiros, né? Como pode isso? E a informação que eu tenho hoje é o contrário, que ele sugere ao BAP, ó, a coisa não está dando e tal, como disse o Casão. Eu concordo, acho que os porquês ficaram entre eles, eles dificilmente vão revelar. Mas apresentou lá os seus argumentos e aí o presidente do clube resolveu demitir. Havia também um desgaste de muito tempo, isso aí não foi uma coisa assim do nada. Inclusive, pelo que eu apurei, foi um processo que já vinha de algum tempo. Isso chama-se fritura, amigos. Fritura. O nome disso é fritura. Ó, não está legal. Ó, isso aqui não está funcionando. Olha, aquilo ali não está dando. Olha, não consegue resolver tal problema. Vamos mudar? Vamos mudar. É isso. Perfeito. Esse é o processo. Capítulo 2 da renovação, que foi tão desgastante, que a gente vai lembrar que as notícias durante a renovação também eram contraditórias. Às vezes tinha uma versão sobre o que o Felipe Luiz pedia, do que o Flamengo oferecia. A gente via notícias no Globo, no UOL, no jornal O Globo, na Folha, enfim, em diversos veículos com narrativas diferentes. Às vezes, o Felipe Luiz pediu muito, às vezes a multa não sei o quê, o Flamengo quer isso, nesse desgaste todo. E que até ontem o Rodrigo Matos nos trouxe a informação de que o BAP acabou se desentendendo, não gostou do jeito de o Felipe Luiz ter conversado com o Chelsea durante a renovação lá em janeiro. O começo dessa resposta do BAP pro tal do ele fala que isso acontece. É sobre isso. Então, sim, a gente vai ter várias, né? Então tem essa versão do GE de que o Boto não queria, talvez, possivelmente, o Boto falou isso pro Felipe Luiz. Olha, eu não queria te demitir, mas depois o Boto lá internamente falou, não, vamos demitir sim. Então, vai ser um monte de narrativa, mas o fato é um capítulo 2 de um desgaste que, obviamente, acontece desde a renovação, por diferentes motivos, e aí cada um vai ter a sua visão sobre essa história. Essa informação que vem do DE, tudo indica, vem via Felipe Luiz, ou alguém próximo a Felipe Luiz. Perfeito. O Boto disse a Felipe Luiz que não concordava. Perfeito. De onde vem essa informação para o repórter do GE? Provavelmente vem de fontes ligadas ao técnico, concorda? Meio lógico isso. Deve ter ouvido isso. Exato, olha, isso. eu não concordo. Aí o Felipe fala para alguém que fala, olha, disse que não concordava. Então, é bem isso. E essa informação da Danilo ontem, não me surpreende que o BAP, conversando com esse amigo dele aí, o Mário, ou com qualquer outra pessoa e tal, ele já para mim também, falei com algumas pessoas também, falei, não, o presidente disse que não é bem isso e tal. Também não esperava que ele passasse esse recibo publicamente. Isso, fiquei na bronca, mas eu não tenho a menor dúvida de que isso aconteceu. Eu confio 1000% na informação do Rodrigo Matos. Não tenho a menor dúvida. Sim. Porque você imagina, eles estão negociando. Ele colocou o Jorge Mendes no processo. Quando ele coloca o Jorge Mendes, já tem ali uma rusga. Meteu um mega empresário que, obviamente, está ali também para abrir mercado lá fora para o Felipe. Isso aí é óbvio, né, gente? Ninguém é ingênuo de achar que você contrata o Jorge Mendes, que tem portas abertas em muitos clubes, em entrada no mercado europeu, para ficar trabalhando aqui, ou para sair do Flamengo, ir para o Cruzeiro, ou ir para o Internacional. Para você abrir mercado lá fora. Que é um direito que ele tem também, ninguém está questionando isso. Mas, como ele entrou no meio do processo, aquilo já causou mais uma rusga. Aí, no meio disso tudo, surge uma conversa, ele fica sabendo, olha, o Chelsea procurou, mas era o Strasbourg, não era o Chelsea, coisa e tal. É claro que isso causou... Não estou dizendo que o Felipe está errado, não, ele pode conversar com quem ele quiser. E o que o BAP fala nesse áudio, é o que eu concordo, é negociação, gente. O Flamengo também poderia e procurou outro técnico. Porque se você, de repente, não vai ter aquele técnico, qualquer um. Por exemplo, se o Abel Ferreira tivesse hoje discutindo o seu contrato, tivesse difícil, a função do Anderson Barros seria o quê? Procurar opções e levar para a Lila Pereira. Mesma coisa vale em qualquer clube. Estou falando do Abel, que é o que está mais tempo do cargo, né? Um dia isso pode acontecer. Um dia isso vai acontecer, normalmente. Um dia o cara sai do clube. Então, eu acho que o importante é isso. O Boto participa e é óbvio que tinha participado. E ontem ele passou meio que ileso disso tudo. Sim. O que eu penso? A decisão do BAP, as críticas são pertinentes, a forma como foi feito foi absurda. Eu acho desrespeitoso o que foi feito com o Felipe Luiz, muito desrespeitoso. Embora não me surpreenda com a demissão, nós falamos que segunda-feira do Posse de Bola, eu acreditava que no domingo, se o Flamengo perdesse a final, jogando mal, como jogou contra o Lanús, ele não continuaria como técnico. Falamos aqui na segunda-feira no Posse de Bola sobre isso. Para mim, o que me surpreendeu foi acontecer antes, mas que já havia um processo que ele poderia rodar, isso para mim estava claro. Agora, é óbvio que o diretor participa. É óbvio que ele participa. Se ele não participa, então ele deveria sair, porque ele faz o quê lá? Sabe. O presidente não fica no CT, demite, o cara não concorda e acata e não faz nada? Se ele não concorda, por que ele acata? Enfim,
Vou passar a bola para o Casão, que ele queria falar sobre o tema. Só vou dar um pitaco rápido aqui do mundo corporativo. Já aconteceu comigo, e talvez aconteceu com a maioria das pessoas, já foi demitido alguma vez na vida, né? Chegou lá uma hora, realmente a coisa não está andando. O cara que fala para você que você vai ser demitido, normalmente fala que não é ele. Tira o corpo fora. Olha, Sim. eu sou contra, mas, né... Ordem de cima. Ordem aí de cima. Às vezes o cara é o CEO, mas teve alguma ordem de cima, do céu, falando que ele deveria ter sido demitir você. Então isso acontece. Talvez o Boto tenha feito isso. Ele lá, pro BAP, ele falou assim, vamos demitir o cara aí. Chegou pro Felipe e disse, eu sou contra, realmente... Eventualmente até para os jogadores, eu fiquei pensando, o Casão pode falar disso. Ele pode ter chegado para os jogadores falando, olha, eu mesmo não queria, mas o presidente, para tirar o corpo fora em relação ao jogador, não dá para saber também como ele se comportou no vestiário. E a matéria dos colegas do GE também fala dessa distância entre os jogadores e o Boto, e eu também já recebi essa informação. Que ele não tem assim um trânsito de falar, é uma coisa meio distante e tal, ali, não é muito... Eu até lembrei do Sampaoli, que não era diretor, era técnico e também tinha essa distância com os jogadores, e essa foi uma das razões pelas quais até ele acabou saindo. Fala, Casão.